tarde. Só por curiosidade, alunos da ECA? Tem algum secretário de Cultura? Da onde? Jundiaí. Agentes culturais, genericamente? Nenhum? Bom, eu não sei que número de sessão que nós já fizemos dessa série, que tem como objetivo tentar empurrar um pouquinho algum tema que por algum motivo nos é caro. A política cultural, evidentemente, diz respeito à ECA como um todo. Então, eu achei conveniente convidar aquilo que, na opinião de muitas pessoas competentes, confiáveis, indicam como o que pode falar sobre esse assunto hoje, mesmo porque o professor Teixeira tem um dicionário de políticas culturais. Então, alguém que resolveu passear pelos verbetes deve ter um trânsito tranquilo pela área. Indico para vocês que no mês de setembro virá aqui o Luli Radfacher para discutir um outro tema que é muito conectado a este. Se chama, a palestra dele, Datacracia. Algo que está assim comovendo hoje um número grande de pessoas que percebe o perfil do mundo em que nós nos metemos, e não sei como nós vamos sair disso. Eu estou muito contente porque é um grande desafio, e para nós a universidade é ótimo isso. Vai render-se um monte de tese, isso é muito bom. Bom, eu conheço o professor Teixeira desde o tempo que fazia mestrado aqui na ECA. Aliás, antes disso, ele foi aluno um tempo aqui, eu conheço, e conheço também do mestrado, e depois ele foi professor do departamento de Biblioteconomia e Documentação, que mudou de nome, agora está muito mais adequado ao perfil. Demorou, mas a gente se adequou. Se chama hoje o nosso departamento de Informação e Cultura. São dois elementos assim que estão profundamente interligados. E ele passou aqui um período, fez toda a sua carreira aqui dentro. Fui vizinho de sala dele durante anos e brigávamos em parede e meia, porque tivemos assim algumas contendas bastante fortes, mas eu acho que isso é uma prova assim de amizade, brigar e permanecer. Eu tenho até medo de falar quanto tempo, mas foi um tempão que a gente tem andado juntos. Teixeira hoje tem trabalhado em textos, continua fazendo trabalho de curadoria, e enfiado até o pescoço na vida cultural do país. Ele deve estar odiando por ter dito isso, mas de fato, é um dos nomes hoje mais importantes no pensamento no campo da cultura. Então, acho que você só tem aqui uma hora de aproveitar ao máximo essa exposição, e depois a gente abre para as discussões. Olá, muito boa tarde a todos. É um prazer estranho estar aqui com vocês hoje. Claro que normalmente a gente agradece a quem faz o convite, no caso o Luiz, mas é um convite espinhoso, então ao mesmo tempo que eu preciso agradecê-lo por estar aqui e conversar com vocês, eu não posso deixar de amaldiçoá-lo também por me fazer pensar nestes itens junto com vocês. Em todo caso, estando juntos, talvez a gente possa, a partir de um certo momento, entrar numa conversa que aponte para algumas saídas possíveis. Ele comentou que a gente não sabe como vai sair dessa onde está metido hoje em termos culturais. De fato, a situação é mais ou menos essa, mas quem sabe com uma conversa aberta,
que não se encerra hoje, a gente possa vislumbrar alguns caminhos. Essas reflexões que eu vou compartilhar com vocês fazem parte de, não vou dizer de um trabalho maior, mas de uma reflexão mais ampla, ainda em andamento também. Não é? Não vejo como é que um dia, na verdade, eu ou alguém possa chegar a uma conclusão definitiva sobre essas questões que nos escapam o tempo todo. Mas, de qualquer forma, eu precisava comentar com vocês que não se trata de um edifício solidamente elaborado, mas de pistas, de tijolos, de paredes que se levantam e que são, na verdade, postos abaixo quase que em seguida ao ato de levantá-los pela própria dinâmica cultural, pela própria sociedade. É muito difícil, de fato, trabalhar assim. Não é mais difícil do que o trabalho de um cientista duro, de um biólogo ou de um físico, que também enfrenta os mesmos problemas. Mas a nossa área pode ser também bastante instável, tão instável quanto a da ciência dura, se nós deixarmos de lado as ideias pré-fabricadas, as ideias feitas, que são repisadas e repisadas, sobretudo na universidade, sobretudo nesta universidade, há muito tempo, há tempo demais, na verdade. As ciências humanas têm um problema de encontrar um conforto muito cedo em determinados edifícios teóricos e depois não quer sair dali. Nós temos de sair, é inevitável de sair, e é essa saída que faz tudo isso bastante instável. Essa é a primeira, vamos dizer, não vou dizer advertência que eu faço, mas a primeira proposição que eu faço para vocês. Nós estamos em terreno instável. O terreno que a gente vai analisar é instável, as nossas próprias reflexões em relação ao terreno são instáveis. Eu vou partir de dois pontos que me levam a fazer essas reflexões. Um deles é a tentativa de buscar caminhos para a política futural no futuro. Eu sempre me queixo que, em boa parte do tempo, a política cultural é como dirigir um carro olhando pelo retrovisor. O agente cultural, o diretor cultural está sempre buscando ir para frente, está sempre acreditando que vai para frente, olhando pelo retrovisor. E olhando pelo retrovisor, obviamente, o que ele só pode ver é aquilo que já passou. A política cultural sofre muito com essa característica. Talvez seja esse até mesmo a condição inicial de existência dela, mas ela não pode mais contentar-se com o espelho retrovisor. Ela tem de tentar equiparar-se, eu mencionei agora há pouco a questão das ciências duras, não é? A política cultural, como uma disciplina universitária, se não como uma ciência, não é? Precisa tentar se equiparar às outras ciências e ver o que vem pela frente. Para ela se preparar, para ela preparar o seu discurso, para ela vislumbrar caminhos. Então essa é a minha primeira preocupação. Tentar não é futurologia, e vocês vão ver pelos dados que eu vou mencionar aqui, não tem nada a ver com futurologia, mas é tentar olhar para frente. Nesse ato de olhar para frente, a gente vai ter que necessariamente esquecer alguma coisa. Algumas coisas a gente esquece intencionalmente, outras esquece porque não dá para cuidar de tudo, mas isso não me preocupa. Eu acho que é o preço que nós temos que pagar para fazer uma preparação nossa para o futuro. Então esse é o primeiro ponto, do qual eu parto. Um segundo ponto diz respeito à própria origem da política cultural. É o que me fez organizar estas notas para conversar com vocês. A política cultural, tal como eu a vejo historicamente, nasce
por dois motivos, que para mim são bastante claros. E um deles eu não vou discutir com vocês aqui hoje, por ser demasiado espinhoso, por ser demasiado sem saída e por estar já caindo de podre por si só. O primeiro deles é esse que eu vou deixar de lado. Pode ser expresso na afirmação de que a política cultural começou a existir para defender o Estado, para assegurar o Estado, para dar consistência política, social, geográfica ao Estado. Não me interessa esta vertente, inclusive porque, sob esse aspecto, eu sou um seguidor muito insistente de um escritor italiano, Cláudio Magris, vencedor de um prêmio Astúrias de literatura, que coloca de uma maneira muito clara que as fronteiras sempre cobram seus tributos em sangue. E a ligação da política cultural com o Estado, com o objetivo de defender o Estado, de fazer o Estado se desenvolver, mancha as mãos nesse sangue da identidade e das fronteiras. Esse lado não me interessa, é um lado que, em termos de política cultural, tenho que reconhecer que continua forte, mas não é o lado que nos interessa a nós como indivíduos, como pessoas. Pode nos interessar como moradores de Estado, de um Estado. Mas a própria ideia de Estado, todo mundo já está cansado de saber hoje, não é? É uma ideia altamente, intensamente colocada entre parênteses hoje em dia. Não é? E mais ainda, a ideia de um Estado vinculado a uma identidade. Eu sempre sou acompanhado nas minhas reflexões por uma pessoa que não reflete exatamente sobre isso, mas por tudo isso ao mesmo tempo, que é o Godard, num dos filmes dele, aquele filme sobre o Sarajevo, né? Vocês talvez tenham visto, Nossa Música, ele em off menciona que o Estado quer ser sempre um, enquanto a pessoa é no mínimo sempre dois. É neste conflito, é nesta oscilação constante que a gente vive em termos de política cultural, e eu vou usar uma espada para cortar esse nó gordo e dizer o seguinte: olha, essa primeira vertente não me interessa, eu não vou entrar nela aqui hoje. Ela vai cuidar de si mesma, de alguma maneira. A outra me interessa. Por que a política cultural surgiu? Ela surgiu para tentar resolver o problema da escassez de bens culturais. Houve um momento, eu não sei se isso parece evidente para quem vive no começo do século XXI, mas houve um momento em que os bens culturais eram vastamente escassos. Basta lembrar a questão do livro, basta lembrar a questão das coleções. Quando elas existiam, elas eram fechadas ao acesso das pessoas. O fato é que, como um todo, o que a gente pode dizer é que a política cultural surgiu para resolver o problema da escassez dos bens culturais, e a minha ideia é verificar até que ponto isto hoje continua válido, porque é esta ideia da escassez dos bens culturais, seja de uma escassez física, seja de uma escassez de acesso, que justifica, em grande parte, a existência da política cultural como disciplina, como política pública de governo, como política de instituições privadas e o que for. Como estamos diante disso? O fato é que nós estamos passando por uma mudança cultural radical. Eu tenho clareza que em todos os momentos, em todos os períodos, todas as gerações sempre disseram isto. É um truísmo, não é? Sempre se está passando por uma mudança cultural forte, mas é inegável que aquele tipo de mudança que nós estamos atravessando nos últimos 20 anos é, no mínimo, muito mais rápida do que todas as mudanças anteriores. E essa mudança está literalmente passando por cima de nós. Nós estamos sendo, quase que a ideia é um pouco esta, não é? Massacrados por uma mudança cultural sobre a qual nós temos pouquíssima ascendência.
ela se desenrola ao nosso lado, acima de nós, abaixo de nós, sem que tenhamos a possibilidade considerável de intervir sobre ela. Ainda mais porque, em termos de política cultural, a gente fica olhando para o passado. E o passado não nos dá esse retrato daquilo que está acontecendo hoje. Essas mudanças são gigantescas. E eu peguei... E ela nos coloca uma outra questão, aliás, se vocês me permitirem, para dar uma certa expressão ainda mais, digamos, angustiada aos pontos nossos de partida, não é? Este estado de mudança radical que nós estamos vivendo hoje nos coloca, a todos que trabalhamos em política cultural, pensamos sobre ela, num conflito entre uma realidade local, um apelo local, um contexto local e uma dinâmica global que se desenvolve e que nós não podemos deixar de lado, a qual nós queremos nos engajar e a qual nós temos de nos engajar. Não é mais possível, se é que algum dia foi, mas sem dúvida no passado era isto mais factível do que agora, não é mais possível você ficar inteiramente voltado para o local, que tem, no entanto, gravíssimos e urgentes problemas a resolver. E a nossa dificuldade, o nosso problema é tentar resolver de alguma maneira estes problemas locais, que quase todos se revelam nesta olhada pelo retrovisor, ao mesmo tempo em que a gente precisa obrigatoriamente olhar para aquilo que está passando no contexto global, uma vez que esse contexto global a gente espera vai ser o nosso futuro, será o nosso futuro. Este ponto é particularmente importante para mim quando a gente se dá conta da relevância da cultura no processo geral, social, econômico do mundo atual. Há mais de um sociólogo, mais de um economista, concorda com a ideia de que não há dúvida nenhuma que são as infraestruturas materiais, geográficas, que criam as condições de desenvolvimento, o que permite o desenvolvimento, mas é a cultura que vai dizer se esse desenvolvimento tem condições de se realizar ou não. E essa observação, esta advertência, digamos assim, para nós no Brasil, tem uma relevância enorme, considerando o momento político, social e econômico que a gente está vivendo hoje. Sem falar naquele que a gente já passou, ou pelo menos naquele que algumas pessoas daqui, que eu vejo pela idade, já passaram. Eu, por exemplo, já passei por 3 décadas perdidas. Já passei por 2. Agora, uma terceira já se esboça no horizonte. Eu não posso, embora não tenha mais muita coisa que eu possa fazer, mas, enfim, a nova geração não pode se permitir passar por isso. Nós temos que discutir quais são as condições culturais que vão permitir, de fato, que um país entre definitivamente na rota do desenvolvimento. Porque só condições estruturais não levam à meta que se procura alcançar. E estas condições culturais, para que a gente determine quais elas são e como nós podemos atuar com elas, né, estão sempre nesse jogo entre o local e o global, que eu mencionei para vocês. Sempre entre o jogo, entre o passado e o futuro. Essas são as minhas, digamos assim, premissas, as minhas preliminares que orientam um pouquinho, que está quente, orientam um pouco os meus parâmetros de reflexão. Vamos ver um pouquinho quais são estas mudanças radicais que estão acontecendo e que todo mundo sabe, todo mundo acompanha ou vive na pele estas mudanças. Mas mesmo assim, vamos ver em conjunto algumas dessas modificações e tentar verificar o que a política cultural pode fazer a respeito.
Em vários locais do mundo, hoje já se qualifica este momento que a gente está vivendo de um momento das culturas computacionais, ou digitais, como queiram dizer, não é? Computacionais. A computação é um antiquíssimo sonho da humanidade. Sonho no sentido de queremos isto. Estamos trabalhando para isto. E quando eu digo antiquíssimo, eu digo antiquíssimo mesmo. Na Ilíada, por exemplo, há uma passagem, e, curiosamente, essas passagens não são tão mencionadas assim nos extratos, nos resumos que se fazem da Ilíada e da Odisseia, que aparentemente são 2 volumes, são 2 ideias preocupadas mais com questões de heroísmo, de afirmação do indivíduo, do choque entre o indivíduo e os deuses, entre as forças naturais e as forças humanas. Essas passagens não aparecem muito, mas elas são bem interessantes. E eu vou ler para vocês uma ou duas para situar o problema geral. Na Ilíada, no livro 18, há uma passagem em que descreve o episódio em que a mãe de Aquiles, Tétis, vai procurar Hefaístos, que é um deus artífice, porque ela está querendo uma armadura nova para o filho dela, que é Aquiles. Ela vai procurar Hefaístos e Homero descreve como que ela encontra Hefaístos. Eu vou ler aqui um pedacinho então para vocês, 6 versos dessa passagem. Quando Tétis entrou na oficina de Hefaístos, ele estava fabricando 20 trípodes, alinhados ao longo das paredes de sua sólida morada, fixando rodas douradas à extremidade de cada um, para que pudessem mover-se por conta própria. Autômato, né? Automato. Para mover-se por conta própria, até onde os deuses se reuniam, e depois regressar à casa por si mesmos. Algo fascinante de se ver. Hefaístos estava construindo 20 trípodes, 20 autômatos de tripé, fixando rodas douradas, para que esses autômatos pudessem mover-se por conta própria até onde os deuses se reuniam e voltar à casa por si mesmos. No livro 5 da Ilíada, Homero menciona que os portões do Olimpo moviam-se por si sós para deixar passar os deuses em suas carruagens. No livro 7 da Odisseia, Odisseu encontra um rei fabulosamente rico, cujo palácio é dotado de facilidades como cães de guarda feitos de ouro e prata, que estavam sempre alertas ao perigo e nunca envelheciam, nem padeciam de mal algum. No livro 18 da Ilíada, voltando àquele episódio de Tétis, que vai buscar uma nova armadura para Aquiles, né? Quando Hefaístos, suado, ele pega uma toalha para enxugar o trabalho de construir os trípodes, ele se aproxima para cumprimentar Tétis, né? Um bando de autômatos com as feições de mulheres cercam Hefaístos e ficam se atarefando ao redor dele. Pegam a toalha, dão uma coisa, dão outra coisa. E Homero descreve: parecem criadas vivas. Elas têm o dom da mente, com a faculdade de pensar, e da fala, e da força. E dos deuses receberam o dom do conhecimento e da habilidade. Estes seres femininos cuidavam de tudo agora ao redor do amo. Isso está na Ilíada e na Odisseia. Aristóteles, um pouquinho depois, foi tentar extrair as consequências sociológicas, políticas, filosóficas
desta ilusão, deste sonho. E Aristóteles é um dos primeiros que fala em coisas como, por exemplo, os senhores não vão mais precisar de escravos, os artífices não vão mais precisar de assistentes, várias tarefas duras não precisarão mais ser feitas por homens. Isso está tudo em Aristóteles. Está em Homero, poesia, ficção, e está em Aristóteles. Este sonho antiquíssimo da humanidade, que em nenhum momento a humanidade se esqueceu. Se vocês forem olhar a realidade artística e científica da Itália durante o século XVI, século XV, século XVI, virão a quantidade de textos e desenhos que versam sobre a questão dos autômatos e do que eles poderiam fazer e que influência poderiam ter na sociedade, como lidar com isso, como nos preparar para o futuro. Este passado chegou. Este passado se concretizou e ultrapassou todas as expectativas possíveis e imagináveis. Nós estamos numa cultura completamente diferente daquela que vigorou quando eu era jovem, uma cultura em que as portas dos palácios que permitem a passagem dos bens culturais se abrem com o tocar de um dedo numa tela de computador. A quantidade de produtos culturais que hoje circula pelo mundo é algo difícil de ser calculado. Houve um momento, alguns dias atrás, que eu sabia a quantidade de horas de vídeo que passava pelo YouTube a cada segundo. Já não sei mais, perdi. É um número que me escapa. Entrou por uma orelha e saiu pela outra. É um número fabuloso. Fotografias são colocadas aos montes, às toneladas, na internet o tempo todo. Vídeos são colocados na internet o tempo todo. Eu posso gerar uma fotografia, eu posso produzir uma fotografia a uma fração mínima do custo que isso tinha há algumas poucas décadas. Eu posso fazer um vídeo a uma fração mínima do custo que isso tinha há décadas. Programas inteiros de televisão, você sabe disso hoje, como Porta dos Fundos, não é? Podem ser feitas em casa, não precisa mais passar pelo crivo de uma distribuidora de programas, como a Rede Globo. As pessoas podem colocar isso diretamente na internet, gerenciar o seu produto, orientar o seu produto, explorar o seu produto, e isso no campo do audiovisual e igualmente no campo sonoro. Você pode hoje, nada impede hoje que você monte uma estação emissora dedicada, por exemplo, a blues ou ao rock dos anos 60, num espaço infinitamente menor do que esse que está aqui, e sem cobrar nada, às vezes pedindo pura e simplesmente uma contribuição voluntária. Uma dessas emissoras de rádio sugere que, por exemplo, você gaste, ela é uma emissora instalada na Inglaterra, pede que você dê o equivalente a um copo de cerveja, e fazem o que querem, dedicam-se ao assunto que bem entendem, a promover as ideias que bem quiserem, sem pedir autorização ao Estado, sem pedir o apoio de um patrocinador, de um mecenas, via Lei Rouanet ou de outra forma qualquer. A mudança, eu não preciso ir muito mais longe, essas mudanças são brutais. Se nós antes, se até 15 anos atrás, nós embasávamos o nosso discurso em favor da política cultural, não é? Com a alegação de que tínhamos de remediar ao problema da produção dos bens culturais, a distribuição dos bens culturais e do acesso direto aos bens culturais, essa alegação nós já não temos. Mas eu não vou me preocupar agora especificamente com esse tipo de assunto. Eu gostaria de ir para um outro, um pouquinho mais sério, mais radical, que é o uso desses mesmos equipamentos computacionais
para alterar radicalmente o modo como nós nos relacionamos com o conhecimento do mundo e com a atuação sobre o mundo. Estas mudanças que eu mencionei aqui, as questões da fotografia, do YouTube, né, das rádios, da internet, estão levando para voltar à preocupação do Aristóteles, estão levando a um desemprego em massa, sobretudo dos jovens e dos pouco especializados, que são postos na rua poucos anos depois de terem sido admitidos, na medida em que os seus salários tenderiam a passar para um patamar mais elevado e substituídos por uma nova fornada de bucha de canhão. Mas se isto parece afetar, em princípio, apenas os menos especializados e os mais jovens, esta outra realidade que eu vou comentar com vocês aqui afeta todo mundo indistintamente. Eu vou mencionar aqui agora, para vocês, uma plataforma que se chama, vamos dizer, Artífice de Insights Automatizados. Essa é a tradução literal. Em inglês é Automated Insights Wordsmith. Artífices de Insights Automatizados. Eu talvez não soubesse, antes de me deparar com esse título, que um insight poderia ser automatizado. Eu sei que, por exemplo, a cultura, e esse é um conceito com que eu trabalho cada vez mais, a cultura é um conjunto de modos do pensamento, de pressupostos vinculados a práticas sociais consolidadas que atuam sobre a nossa representação do mundo de maneira declarada ou, o que é pior, não é? Inconsciente, o que faz com que ela tenha um poder ainda maior sobre as pessoas, na medida em que não há nada que você possa fazer para resistir a essa influência deste complexo integrador. Então eu deveria, se eu conheço essa ideia de cultura, quer dizer, como um complexo de representações do mundo, aliados com determinadas práticas sociais consolidadas, que atuam sobre mim, não é, de modo consciente ou inconsciente, e que, portanto, me tornam relativamente ou amplamente incapaz de resistir a essa influência, eu deveria saber que um insight, ou aquilo que eu julgo ser um insight, pode ser, na verdade, uma unidade de conhecimento automatizada. Mas tudo bem, esse título desta empresa me deixa isso claramente colocado, não é? Esta empresa o que faz? Essa plataforma o que faz? Ela cria mais de 3.000 informes financeiros por trimestre, sem a participação de qualquer jornalista. 3.000 informes financeiros por trimestre, sem a participação de qualquer jornalista. Alguém aqui pode dizer, bom, isso é fácil. Você passa pelo computador listas de cotações de bolsa, listas de cotações de moeda, agrupa tudo, balanços de banco, etc. e tal, o computador mistura, imprime, saiu. Tá bom, então vamos continuar. A Forbes usa outra plataforma que se chama Narrative Science Quilt, que seria mais ou menos um colcha de retalhos e narrativas científicas. Aqueles que dão nome a essas plataformas têm um senso de ironia, ou um senso de desvestimento, não é? Não ocultam nada. Colcha de retalhos e narrativas científicas, com os mesmos fins. O Los Angeles Times recorre a um algoritmo chamado QuakeBot. Bot é o sufixo com que hoje em dia nos Estados Unidos se designam os robôs, né? Robot, bot. QuakeBot. QuakeBot literalmente significa, vamos dizer, o robô de terremoto. O Los Angeles Times recorre a esse algoritmo para analisar dados geológicos e escrever textos automatizados segundos após a ocorrência de um tremor de terra. O fundador dessa
Narrative Science, ciência da narração, né? Ciência da narrativa, que é uma empresa líder no setor nos Estados Unidos, calcula que por volta de 2020, 90% das notícias poderão ser geradas algoritmicamente, quase sem intervenção humana. A era do robô jornalista está começando. Até aqui, tudo bem. O que a gente poderia pensar? Mas será que esses algoritmos vão poder, por exemplo, redigir um programa de governo? Redigir uma resenha de futebol? Redigir uma resenha de um filme? Não, isso eles não podem fazer. Programa de governo, o computador pode fazer hoje se quiser, não precisa esperar 2020. Não faz a menor diferença ter uma cabeça viva ou ter um monte de chips, não tem o menor problema. Mas vejam só isso aqui. Um professor da escola francesa INSEAD, que é uma das grandes escolas de administração do mundo, né? O nome dele é Philip Parker, patenteou um algoritmo que, segundo ele, já escreveu 1 milhão de livros, 100 mil dos quais estão disponíveis na internet. Você abre esse livro e você não sabe se ele foi escrito por um computador ou se foi escrito por uma pessoa, um ser vivo. Vocês sabem que quando vocês abrem ou querem entrar em alguma página, por exemplo, uma página, não sei, do jornal que vocês assinam ou da prefeitura, vocês são chamados a olhar para um códigozinho que aparece ali e digitar o código porque eles querem ter certeza que não é um robô que está entrando em contato com o programa. E a ilusão é que o robô não pode ler este código. É claro que ele pode ler este código. É claro que vai ser mais difícil para nós termos em casa, ter em casa um robozinho para ler aquele código. Mas isso é uma bobagem. O fato é que este senhor, Philip Parker, tem 100 mil livros, 100 mil, não é 1000, não é 10, não é 100, disponibilizados na internet para acesso. Eu não vou dizer aqui o nome do escritor com o qual esses livros poderiam ser comparados, de tal forma que se você abrisse um e outro, o do computador e do escritor vivo, vocês não saberiam qual foi escrito pelo escritor vivo e qual foi escrito pelo computador. No filme do Godard que está passando aqui agora, esta semana, Adeus à Linguagem, não é? Há um momento em que a voz em off do Godard se faz ouvir para dizer o seguinte: em breve as pessoas precisarão de um tradutor para entender as palavras que saem da própria boca. Em breve as pessoas precisarão de um tradutor. O nome de tradutor hoje, você sabe qual é, na internet é outro, né? É conversor, né? Você escreve lá, conversor, qual que você quiser, para fazer a tradução. Godard está dizendo isso, adeus à linguagem. Se um plano de governo, se uma resenha de futebol, se uma resenha de um filme, eu conheço um programa, divulgado agora há pouco, que faz a análise de obras de arte a partir de 2.600 marcas das obras de arte. O que é uma marca? Por exemplo, o gênero da obra, se é um retrato, se é uma natureza morta, se é uma paisagem, não é? Então, a intensidade da cor, o modo da pincelada, 2.600 marcas ele pode analisar. E dizer para você qual é a obra mais original. E o computador disse aqui, ele publicou outro dia no jornal espanhol, qual é a obra mais original que esse programa permite identificar. Se vocês querem saber, eu posso dizer, é um quadro do Goya, que eu jamais diria que é o mais original do mundo, mas provavelmente o computador tem razão e não eu.
Godard diz que em breve as pessoas precisarão de um tradutor ou de um conversor para entender as palavras que saem da própria boca. Significa que a linguagem, quer dizer, aquilo que forma uma narrativa, o que é o homem? O homem é o ser vivo que se faz narrativas, né? Aquelas velhas definições do homem, como tem, eu mencionei aqui Aristóteles, e entre os gregos era esta ideia de que o homem é um animal político, não é? Esta é uma frase sintética. O que é ser um animal político? As pessoas com ideias feitas já escorrem diretamente para uma caixinha pré-fabricada da política tal como a gente entende hoje, não é? Mas o animal político significa animal de sociedade. E para você viver em sociedade, a gente sabe hoje, você precisa fazer narrativas. Você precisa passar narrativas e ouvir narrativas. São as narrativas que formam uma sociedade, não é? Mas, como eu dizia, o que distinguia o homem do animal, o homem do não homem, o ser racional do não racional, era a linguagem, era a narrativa. O que vai distinguir o homem do ser não vivo se a linguagem não é mais uma faculdade dele? Vou escolher algumas outras coisas aqui para assustar vocês um pouco. Pierre Papon. Pierre Papon é um ex-diretor do CNPq francês, CNRS. Num recente artigo, escreveu, eu li o artigo enquanto estava tomando essas notas aqui, agora em agosto, né? 7 de agosto, relata que um grupo de pesquisadores de Oxford analisaram 702 profissões nos Estados Unidos e chegaram à conclusão de que 47% dos empregos correspondentes logo estarão em perigo. Deixarão de existir porque serão substituídos pelo computador. Autopublicar um livro é a coisa mais banal. Vocês conhecem esta senhora, a E.L. Jones, não é? Que escreveu 50 Tons de Cinza? Acho que ela começou escrevendo o livro dela na internet. Era um livro eletrônico que fez sucesso, foi transformado em livro de papel. Quantos empregos vocês acham que são jogados pela janela quando um livro eletrônico é diretamente construído, fabricado como tal? Então, esta avaliação do grupo de Oxford, não é? Segundo o qual 702 profissões serão jogadas no lixo, é a coisa mais fácil de atender. E um último ponto ainda mais radical que eu vou levantar para vocês, antes de a gente tentar aterrissar isso aqui em algumas questões mais tradicionais de política cultural. Não sei se vocês já ouviram falar de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil é um engenheiro que trabalha para a Google e ele é o autor de coisas como o primeiro scanner de computador e mais recentemente, não sei se vocês já tiveram a ocasião de usar isso, não é? Um programa que você coloca no seu celular e você coloca o seu celular diante, por exemplo, de um cartaz em russo e olha para a tela, na tela você vê o mesmo cartaz em russo com a fonte e tudo, com o desenho, só que está escrito em inglês. É um tradutor automático e imediato. Isto é o Ray Kurzweil. Esse Ray Kurzweil, deixa eu ver aqui o número dele, ele é professor, ele é doutor honoris causa por, eu tinha esse número, me esqueci agora, mas são umas 12 ou 15 universidades do mundo. Doutor honoris causa, Ray Kurzweil. Por que eu estou citando ele aqui? O Ray Kurzweil é um dos que, não hesitando em me copiar, quando eu dava aula aqui na ECA, anos 90, eu dizia para os meus alunos, olha, vocês serão a última geração a morrer, se quiserem. Porque se não quiserem, e se tiverem dinheiro suficiente, vocês não vão precisar morrer. Isso eu dizia de maneira intuitiva nos anos 90, só que o Dr. Ray Kurzweil
diz isso do alto do conhecimento especializado que ele tem, porque ele agora está se jogando na pesquisa de duas coisas básicas para a humanidade: juventude eterna e vida eterna. Vocês vão dizer, mas isso é uma loucura. Em 1915, 16, eu não sei se ele sabe disso, pode ser que saiba ou não, havia um pensamento radical fortíssimo na Rússia, ao redor de todos aqueles movimentos que depois, em 17, iriam constituir o levante bolchevique, a revolução bolchevique, não é? Só que esse fervilhar todo tinha incluía um monte de corpúsculos com ideias que ficaram banidas da superfície dos estudos históricos e sociológicos e políticos, né? Entre elas algumas ideias dos biocosmologistas imortalistas. Estes biocosmologistas e imortalistas, que reuniam nomes como Bogdanov. Bogdanov foi um sujeito que discutia com Lenin os pontos básicos da revolução bolchevique que ia estourar. Jogava xadrez com Lenin todo dia, era um amigo do Lenin, que depois o Lenin viu como um perigo e pôs de lado. Bogdanov, Tsiolkovsky, esses eram as pessoas que em 1915, 16, 14, discutiam duas coisas: como tornar as pessoas eternamente jovens, que o Bogdanov resolvia com transfusões de sangue, pelas quais você deveria trocar 80% do seu sangue ao longo do ano, se você quisesse continuar eternamente jovem. E ele relata como, num determinado momento, ele trocou o sangue de uma jovem estudante pelo de um velho professor. E ele relata como, depois da troca, o velho professor se sentia compreensivelmente renovado e a jovem estudante se sentia inesperadamente sábia. A segunda parte, eu não posso pôr a mão no fogo, mas a primeira parte, você sabe que os ciclistas, por exemplo, como aquele Armstrong, que vocês conhecem, um grande nome americano, né? Há alguns anos começaram a tirar sangue de si mesmos, quando estavam em condições normais de vida, para armazenar e reinjetar no próprio corpo quando estivesse no alto de uma montanha pedalando numa daquelas voltas da França ou não sei mais o quê. Isso foi classificado de autodopagem e esse Armstrong perdeu todos os títulos que ele tinha porque foi um dos pegos nesse processo, etc. e tal. Mas o fato é que hoje a gente sabe que o sangue, de fato, permite essas coisas. Bem, isto é uma proposta dos biocosmologistas e dos imortalistas russos de 1915-17. O Bogdanov, por exemplo, né, e o Tsiolkovsky diziam que, quando perguntavam para eles, o socialismo é um sistema justo e humano, eles diziam, não é nem justo e nem humano enquanto não resolvermos o problema da juventude eterna e do ressuscitamento das pessoas para que elas possam aproveitar das benesses do socialismo implantado. Aquilo que os socialistas e os protocomunistas quiseram alcançar em 1916, o capitalismo avançado está fazendo em 2012, com os trabalhos de Ray Kurzweil, que é doutor honoris causa por 15 universidades. Gente, isto são mudanças radicais da cultura, da ideia de vida humana. Esses biocosmologistas imortalistas, eles perceberam o problema que estava sendo colocado para eles naquele momento. Um deles perguntou, o que nós vamos fazer com todas as pessoas que nós vamos ressuscitar? O mundo já estava lotado em 1915, gente. Não parece, não é? Tem geógrafos que hoje dizem que o mundo hoje tem 80% a mais de pessoas do que poderia ter. Isto é uma ideia reacionária, eu não vou discutir, só passo o dado para vocês. Os imortalistas dizem, o que nós vamos fazer com esse pessoal? Não vai caber no mundo.
Tsiolkovsky, que foi um dos primeiros a pensar em motores, em foguetes, para sair do mundo e viajar pelo espaço, falou: nós vamos construir foguetes e vamos mandar os ressuscitados e os jovens todos para outros planetas. E vocês sabem quem embarcou nessa, mas de peito e alma? Malevich. Kazimir Malevich, que vocês conhecem. Esse que pintou o quadro negro, que foi chamava-se o quadro negro, uma enorme, uma total revolução na pintura da humanidade inteira, não é? Ele dizia que ele seria o primeiro a embarcar num foguete do Tsiolkovsky, não é? Só que ele não queria descer em lugar nenhum, ele queria ficar a vida inteirinha dele andando pelo universo escuro. Bem, o que nós vamos fazer? Eu não vou nem dizer com a superpopulação do mundo, quando o rei Kurzweil conseguir colocar a alquimia dele funcionando, o que nós vamos fazer com a cultura? O que cultura vai passar a significar para nós? Como é que nós podemos desenhar uma política cultural para esta situação que se avizinha, não é? E é para amanhã. Vocês viram aqui, eu mencionei 2020. 2020 é amanhã. Os saltos científicos, vocês sabem, não estão sendo mais dadas por uma razão aritmética comum, é uma razão exponencial da velocidade disto. Não é? Como é que nós podemos reagir a isto? Qual é o conceito de cultura com o qual nós estamos lidando? O que tem algum sentido nós continuarmos a pensar em política cultural tal como nós havíamos pensado no momento em que, como dizia o Walter Benjamin, um pouco antes de morrer, não é? E isto é uma sacação fantástica dele. Claro que a gente pode... Eu vou dizer qual é a sacação, depois analiso. A humanidade se prepara para sobreviver à civilização. Esta é a advertência de Benjamin. A humanidade se prepara para sobreviver à civilização. Algum mais otimista diria o seguinte: veja, não é bem assim, não é que a humanidade se prepara para sobreviver à civilização. A humanidade se prepara para entrar numa nova civilização. Tá bem. Não vamos ser catastrofistas. O Walter Benjamin, nesse momento, como judeu, perseguido, como uma pessoa de esquerda, de cabeça aberta, se sentindo acuado da Alemanha, tendo que viajar para a França, saindo da França, tentando chegar aos Estados Unidos, morrendo na fronteira entre Espanha e França, tinha uma situação individual, né, existencial terrível, que o faz formular isto, mas esta advertência dele serve para nós. Né? A humanidade se prepara para sobreviver à civilização. Que ideia de cultura nós podemos pôr em prática e o que nós podemos fazer no momento em que a democratização da cultura está sendo feita não pelo Estado, nem pelas entidades beneméritas e, às vezes, nem mesmo com a ajuda da universidade, mas pelo mercado. Oh, não é bem assim. Não é bem assim. Vamos deixar esse não é bem assim de cima. Pendente. Vocês conhecem Richard Florida, talvez, não é? Richard Florida é este pesquisador americano que, há uns 15 anos atrás, veio com a ideia das cidades criativas e das receitas que ele tinha para que uma cidade encontrasse um caminho do seu desenvolvimento através da atenção não só à cultura, mas especificamente à arte. E ele fez uma série de pesquisas e de levantamentos de dados estatísticos, analisou formação das pessoas, background de criadores, de designers, de artistas, de escritores, de músicos, etc, etc, etc. E chegou a uma constatação que talvez não precisasse depender de tantas pesquisas assim, não é? Segundo a qual as pessoas
deste universo dele criativo, que precisaria ser incentivado, não faziam mais parte do tripé da geração dos pais do Flórida, que era ópera, livros, museu, mas do tripé videogame, show de música, histórias em quadrinho. Eu diria para vocês que essa passagem que o Flórida detecta já é uma passagem velha. Nós não estamos mais na fase das histórias em quadrinho. Nós não estamos mais na fase do show musical que eu vou ver dentro de um bar ou num salão, um Credit Card Hall, ou coisa qualquer do gênero. Eventualmente eu estou na fase dos videogames, que hoje em dia estão sendo usados para canalizar programas de educação. Qual é este cenário cultural em que a gente está enfiado até o pescoço, no qual as máquinas escrevem textos, as pessoas precisam de tradutores para entender o que estão falando? Lembre-se aqui, talvez alguns de vocês pelo menos vão se lembrar da conferência que o Roland Barthes fez quando ele foi admitido na Escola de France, não é? Foi uma grande honraria. Ele fez aquela conferência que foi publicada com o nome de A Aula, né? Aula. Aí deu uma aula, e na qual ele irritou praticamente todo mundo que ouviu a aula dele, os colegas dele, acadêmicos e tudo mais, porque ele disse que o homem não fala a língua, é a língua que fala o homem. Isso foi intolerável, insuportável. Como o homem não fala a língua que fala o homem? A língua é um sistema de códigos extremamente formalizado que não admite que você entre dentro dele para dentro dele colocar as suas ideias. Ela coloca as ideias dela para você. Ela coloca as ideias dela para você. Em outras palavras, você não tem liberdade quando você abre a boca para emitir alguma frase, você está apenas dando corpo a uma combinação já prevista pela língua. Disso que ele escreveu já nos anos 80, final dos anos 80, se não me falha a memória, para hoje, 70. Para hoje, a situação só se intensificou. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós esperamos da cultura hoje? O que é que nós podemos esperar da política cultural? A política cultural, como eu disse, de início, existiu para dar corpo ao Estado, defender a ideia de Estado, afirmar a identidade do Estado, diferenciando este Estado de outros Estados, afirmando, portanto, a fronteira. A fronteira é fundamental, não é? Do lado de cá eu cobro impostos, do lado de lá eu não cobro impostos. A fronteira como identidade é fundamental para o Estado e tem que ser uma só, não pode ser várias. O que fazemos com uma política cultural que passou a ter forma para resolver o problema da escassez dos bens culturais, quando os bens culturais estão hoje por toda a parte. Eu, pessoalmente, estou lendo por semana pelo menos 1 ou 2 livros que eu pego na internet de graça. Não pago nada. Estava conversando com o Luiz, bibliotecas escolares não têm mais função hoje. Conversando com ele e tendo uma carga de pensamentos negativos muito forte, mas é a realidade. De graça. Não preciso estocar, não precisa ter um edifício. Por que dão de graça? Esse é outro problema, né? Eu estou lendo livros clássicos, livros do século XIX, estou lendo Stendhal ou Dostoiévski, dão de graça. Como acontece com a arte, não é? Os contemporâneos são mais caros. Os clássicos são mais baratos. Não é? Que problemas a política cultural enfrenta? Como nós podemos nos organizar para responder a essa situação? Quando a política cultural se propõe alguma coisa, ela se faz uma ideia de ser humano que ela quer atender.
qual é a ideia de ser humano que nós queremos atender. Quando a política cultural tomou corpo, claro, final do século XVIII, sobretudo no século XIX, ela tinha uma ideia de homem na cabeça, que era o cidadão, definido pelo Estado, né? Por isso que eu tenho um problema muito sério com a palavra cidadão, né? Ele tinha na cabeça a ideia de um cidadão, de um burguês, com determinadas características religiosas, culturais. Qual é a ideia de homem, de ser humano que nós temos hoje em dia? E qual é a ideia de ser humano com a qual nós vamos nos deparar em 6 anos, de acordo com alguns cálculos, talvez em 16 anos, em relação com outros cálculos? O que nós podemos fazer? É a política cultural, não é, uma ilusão? Eu estou aqui utilizando aquela expressão com a qual Freud batizou um texto dele conhecido, né, o futuro de uma ilusão. A política cultural tem o futuro de uma ilusão? A política cultural vai perder a sua razão de ser? Voltando um pouco atrás, ao começo da nossa conversa aqui, não é? Eu mencionei para vocês que nós estamos o tempo todo tensionados em política cultural entre as demandas do local, e o nosso local aqui no Brasil é extremamente condicionado e está ainda enormemente preso a um passado do qual a gente não consegue se libertar, tensionados entre estas demandas do local e as possibilidades e convites do global. Então eu sei que nós temos de continuar trabalhando com alguma coisa que vem do passado e que está, às vezes, com os 2 pés enfiados no passado. Temos que tentar ainda, de alguma maneira, responder a isso, mas temos que, ao mesmo tempo, tentar responder aquilo que vem vindo em direção a nós com uma velocidade estonteante e que já nos pegou, sem que a gente se dê muita conta disto. Qual a ideia de homem? Qual a ideia de universidade? No momento em que uma resenha de jogo de futebol ou uma crítica de cinema pode ser feita por um algoritmo. Qual é a função? No começo eu comentei com vocês também, não é, que hoje em dia é ponto pacífico de que, bom, a ideia de que cultura é superestrutura e que economia é infraestrutura, que é uma ideia do século XIX, essa ideia já tinha morrido ao redor dos anos 70, 60 do século passado. Levou mais uns 10 ou 15 anos para muita gente perceber que isso tinha acontecido. E hoje está claramente colocado e aceito, não é, que as condições estruturais básicas para o desenvolvimento são dadas para um determinado número de países, entre os quais o Brasil, felizmente, sob esse aspecto, se inclui. Mas que essas condições de desenvolvimento só poderão efetivamente encontrar formas de materializar-se se tiver os valores culturais que permitam que isso aconteça. Quais são os valores culturais com que nós poderemos discutir esse quadro que eu comentei com vocês? E ao falar isso, eu estou trazendo para a discussão de política cultural uma coisa que saiu da discussão da política cultural nos últimos 20 anos, que é exatamente o valor. Que há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, no máximo, foi considerado uma questão obsoleta. Houve um momento no final do século XIX, do século XX, que a política cultural não discutiu mais valor. O valor fica de lado. A pergunta que eu me faço, né, e eu faço para vocês, é esta. Nós vamos ter de reintroduzir os valores na prática da política cultural, se é que a prática da política cultural pode continuar a ter algum sentido, pode continuar a ter condições de ser exercida?
E quais são esses valores? Quais são esses valores? O Florida diz, não é? Não é mais o tripé, ópera, livro, museu. Alguém poderia dizer, mas como é que você diz que não é mais o tripé, ópera, livro e museu? Bom, o primeiro e o segundo todo mundo concorda, ópera e livro, acabou. Livro no Brasil você sabe o que é. Bom, mas museu? O Louvre tem 10 milhões de visitantes por ano, o MoMA tem 6, 7 milhões, o Pompidou tem 5 milhões. Como é que você vai dizer uma coisa dessa? A gente não está discutindo aqui qual que é o efeito real que esses 10 milhões de pessoas, né, apresentam, manifestam, sofrem ao entrar e sair de um museu como o Louvre. Mas o Florida diz, né? Ópera, livro, museu. Ele diz, não, videogame, show musical, história em quadrinhos. Quais são os valores que nós temos que pôr em ordem, em jogo? Dinheiro para a política cultural escasseia no mundo inteiro. É algo mais ou menos equivalente à água. Está sumindo do mercado. Não há mais orçamento público para a cultura de modo geral, vamos dizer assim. A França ainda mantém, de uma maneira quase que heróica, os compromissos dela de orçamentários públicos para a cultura. A Alemanha mantém ao modo dela, mas são exceções à regra. Num cenário de escassez de recursos, nós vamos ter de reintroduzir a questão dos valores. Que valores a gente vai buscar? Onde nós vamos operar, construir, formular, em cima de que nós vamos formular um conceito de ser humano, de indivíduo, de pessoa, que deveria ser o objeto da política cultural nova? Ou, não precisa nem ser da política cultural nova, ou dessa que está se desenhando, ou que não vai se desenhar. Qual é o conceito de ser humano que cabe para a nova cultura com que nós estamos lidando? Muito frequentemente, em política cultural, e eu acho que estou no fim já, né? Muito frequentemente em política cultural o que a gente nota é uma operação no piloto automático. Você fala em política cultural, você aperta um botão e as mesmas fórmulas de sempre aparecem. Apoio à produção, apoio à distribuição, apoio à troca, apoio ao consumo. A economia criativa hoje está colocando em evidência, né, que uma reserva, digamos assim, um aquífero do ser humano parece ser indiscutivelmente a arte. E nem mais a cultura, a arte. É a arte que poderia garantir para o ser humano, por exemplo, um resto de autonomia que ainda talvez ele possa ter. Não a cultura, a arte. Nós poderíamos construir uma política cultural, que já não é mais cultural, tem que remover esse termo. Nós poderíamos construir uma política artística que seja adaptada a essa nova cultura que se desenha. Como alguns pesquisadores sugerem, nós teríamos de encontrar uma fórmula, já que a arte é o aquífero, talvez seja o último aquífero da humanidade, nós teríamos de encontrar uma fórmula, de alguma maneira, destilar a arte em cultura, que é quase como destilar a informação e comunicação, sem destruir o aquífero. Enfim, gente, essa 1 hora minha passou. É bem provável que a minha exposição tenha sido tão caótica como o cenário com que eu estou lidando, mas quem sabe a partir de agora a gente possa entrar numa conversa. Bom, tem um microfone que perambula à medida que uma mão se ergue, mas o tempo todo eu fiquei assim meio mordido aqui com uma pergunta na ponta da língua para te fazer. Microfone? Tá. Como é que você vê esse encontro
socrático nosso aqui como atividade cultural. Eu peguei em 2 ou 3 ideias de cultura que me movem, né? Uma delas é que a cultura é uma longa conversa. Enquanto nós estamos conversando, nós estamos num contexto cultural, nós estamos gerando cultura. Uma conversa como esta aqui é uma matriz de cultura. E nós temos que saber até que ponto esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui será, primeiro, mantido, segundo, substituído com ganhos pela discussão à distância, que já é uma realidade, ou se será substituído por perdas pela plataforma virtual, digital, computacional, que se avizinha. Isto, para mim, é uma matriz de cultura, isso que nós temos aqui agora. Mas não é isso que nós temos a maior parte do tempo, gente. O cinema era uma matriz de cultura, quer dizer, ir ao cinema para ver com amigos um determinado filme e depois comentar o filme. Hoje eu vejo o filme na minha casa pelo Netflix, eu sozinho. E os meus amigos veem, na mesma hora, provavelmente, pela mesma Netflix, outro filme sozinho. Eu não posso mais comentar com os meus amigos o filme que eu vi. Isto é uma forma de cultura. Mas é uma forma de cultura marginal. Uma forma de cultura marginal. Por exemplo, desde que a gente consiga entender, Lúcia, qual que é o papel que isso pode jogar num universo que o tempo inteirinho está jogando com outras cartas. E qual é a nossa chance de... O que nós teríamos que fazer para conseguir fazer frente a essa situação? Eu sou Eugênio, sou professor aqui do CJE. Eu queria fazer uma pergunta para o Teixeira, radicalizando um pouco, talvez, o pessimismo. Acho que é do Benjamin, né, que diz a humanidade, a ideia da humanidade sobreviver à civilização. E também passando pelo Barthes, quando ele expõe que não pode haver liberdade na língua, a não ser quando se subverte a língua e tudo, que eu acho que são ideias também que estão nessa aula. A língua como algo que nos precederia, em que se instaura a própria constituição do sujeito, como é o lugar comum de se dizer, mas aquela forma de conhecimento ou de representação ou de código não linguagem, ela se estenderia. E aí eu inverto. Ela se estenderia como que contendo o humano e para além do humano. É isso que se começa a vislumbrar com esse cenário do Kurzweil, dos robôs, dos relatos, das narrativas tecidas por autômatos e por robôs. E a pergunta é, seria possível, então, que a civilização sobrevivesse à humanidade? Ou seja, eu trabalhei essa hipótese com com uma certa extensão. Seria possível que as relações sociais, as relações econômicas de troca, de produção e os códigos, como que numa linguagem desnaturada, ela prosseguisse para além do humano?
Ou seja, dizendo de outra forma, a hipótese seria: o humano poderia ser visto como um ingrediente descartável da elaboração dessa nova ordem, que precisou dele, humano, para chegar até onde chegou, mas que poderia prosseguir sem ele. É um cenário tétrico, é um cenário até... mas não... Sabe, cada vez me parece menos absurdo. Então, a pergunta não seria a humanidade sobreviver na civilização, porque as civilizações morrem e tudo mais, mas uma certa civilização maquinal, né, sobrevivendo ao humano. É certo que a civilização não tem sentido além do humano, não é civilização, mas, ou seja, eu estou forçando a barra para lançar uma hipótese ainda mais pessimista. Se a gente pensar nas mutações e nas mutações genéticas, nesse câncer domesticado, que são os aperfeiçoamentos, entre aspas, da própria medicina, da programação do vir a ser, é possível vislumbrar com muita facilidade um outro tipo de humanidade que não poderia se acasalar com o atual tipo de humanidade, sabe? Em questão de 100 anos e tudo. Então, essa é a pergunta. Pode haver uma civilização que sobreviva à humanidade? Eu acho que é impossível a gente eliminar essa hipótese. Uma hipótese de trabalho é aquilo com que nós temos que jogar. Eu não sei se ficou claro, gente, que quando eu reuni esses dados para fazer esse desenho, eu estou buscando uma maneira de, não vou dizer retardar o efeito disto tudo, não é? Não estou dizendo evitar o efeito disto tudo, mas, de alguma maneira, lutar contra tudo isto. Agora, que esta hipótese sua eu não posso eliminar, não posso eliminar. Vocês sabem o que é a singularidade, não é? É o advento de uma inteligência artificial capaz de pensar a si mesma, e de se reproduzir sem a participação humana. Vai pensar por si só, vai... Vocês aceitam que eu fale? Vai sentir por si só? Vai sentir por si só e vai se reproduzir sem a presença do ser humano. A singularidade, segundo Kurzweil, também é para daqui a pouquinho. Não é para daqui a 50 anos. Né? É para daqui a pouquinho. Então, essa hipótese, a gente tem que trabalhar com ela. E aí, eu volto de novo à pergunta que eu não sei responder agora, não sei com proposições parciais como aquela que a Lúcia fez, né? Tudo bem, isso aqui é uma situação de cultura, isso aqui é uma situação de cultura humana. Qual é a possibilidade que eu tenho de reproduzir isto, de fazer com que isto se oponha a esta civilização que sobrevive à humanidade? É utópico prever, propor, esperar uma nova humanidade que se reafirme há tempo de evitar que isso aconteça? Nós queremos que isto aconteça? Nós queremos que isto aconteça? O que nós queremos? Este sonho dos imortalistas, que o Ray Kurzweil agora traz de novo, é o sonho mais antigo da humanidade, não é? E é em cima desse sonho que a gente constrói os mitos religiosos e tudo mais. A vida eterna. A vida eterna. Qual é o conceito de cultura para a vida eterna? Você não tem que se preocupar com isso, porque quando a vida eterna se implantar, não vai ser necessário mais política cultural. Ok. Tá bem. Professor Atílio. Também sou professor aqui da ECA, do Departamento de Jornalismo. E
nós educadores temos esse desafio hoje para não fazer desse momento novo uma visão pessimista, já que os jovens estão mergulhados nesse universo, né? Minha pergunta vem no sentido da concretude da experiência e não de hipóteses. Eu queria saber de você, Coelho, como é que foi a sua experiência no MASP diante desse momento. Se eu tenho que veja, quando eu estou numa situação como essa, organizando uma exposição, coordenando um museu, eu me coloco na posição mais crédula possível. É quase que eu apago um lado da cabeça que faz uma reflexão crítica. Porque eu acredito, como eu falei para vocês no final aqui, não é? A arte é um aquífero da humanidade, não é a cultura. A cultura é um dado que nós temos que vencer, que nós temos que superar para poder chegar a algum lugar. Não, mas a arte, eu continuo acreditando, talvez seja o meu pé de barro total, não é? É um aquífero do qual depende a ideia de autonomia individual, de autonomia humana. Esses são os meus valores. E claro que isso começa a colocar problemas, não é? Se são esses os seus valores, então, por exemplo, o apoio a um museu com obras clássicas teria de ser uma prioridade da política cultural contra outras manifestações culturais que não dividem o mesmo aquífero? Mas, voltando, essa é uma pergunta que eu deixo, não é? Isso implica em valor. Isso implica em valor. Matthew Arnold dizia, não é? Cultura é a soma das melhores produções do ser humano. O que é o melhor? O melhor vem daqui, vem lá, não sei o quê. Bom, mas voltando lá, eu apago uma dimensão crítica, eu me torno um ser completamente crédulo, eu invisto na possibilidade de a cultura abrir outras dimensões para o ser humano, não é? Eu acredito que, nesse caso, a arte funciona, de fato, como uma expansão das experiências de vida, que é isso que a mim me interessa, e eu acho que interessa as outras pessoas também. Eu talvez seja egoísta aí, não é? E apago essas reflexões críticas. O que eu estou fazendo aqui agora é um exercício de pensar em conjunto com vocês, não é? Para extrair todas as consequências da realidade que está aí. Não é? Oi. Você concluiu? Posso falar? Sim. Bom, eu sou Claudinelli, eu sou da Secretaria da Cultura do Estado. E a gente vive, acho que, ao mesmo tempo, e acho que a sua fala suscita muito uma reflexão sobre isso, uma época em que nunca houve tantas possibilidades de acesso à cultura, pelo menos por meio dos recursos tecnológicos, e, simultaneamente, um empobrecimento massivo das experiências culturais e artísticas. E isso tem a ver com as questões tecnológicas, o avanço comunicacional, a prevalência de uma hegemonia econômica que é muito fundada na desigualdade e na alienação, no consumo, etc. Agora, a minha pergunta, na verdade, é o quanto isso também se relaciona com o fracasso das grandes utopias coletivas e se enfrentar esse pessimismo, né, esse impasse que a gente vive, não passa por repensar essas construções de visão de mundo coletiva num cenário em que as pessoas não se encontram mais como antes, nos mesmos lugares, com aqueles velhos valores, mas elas ainda se encontram, e elas se encontram muito de formas diferentes.
só que de uma maneira que ainda não foi completamente não, que ainda não foi aproveitada do ponto de vista coletivo, fora dessa visão hegemônica. Eu queria que você falasse um pouco, enfim, se isso faz sentido e o que você acha dessa perspectiva de do surgimento de novas visões coletivas de mundo. Veja, o primeiro ponto que eu acho importante eu destacar, eu não vejo esse quadro, ou, digamos assim, o modo pelo qual eu trouxe esse quadro aqui, não está, para mim, tingido de cores pessimistas. Se eu tivesse que usar um termo que entrasse nessa seara, eu diria que é uma posição de niilismo reativo. O pessimismo e o otimismo, vocês sabem, desde Nietzsche, não é? São as duas vertentes, são as duas faces do mesmo fenômeno. São ambos idealistas e realistas, e isto não funciona. O otimismo e o pessimismo não têm a ver. O niilismo reativo, eu sei o que é. Não é? É a disposição a negar uma determinada realidade com a qual eu não concordo e encontrar os caminhos para atuar sobre isto, né? Não posso ver isso como pessimista. Você menciona estes encontros, os novos encontros, então, que seriam outras formas de produção de cultura. Eu não nego isto, não é? E isto faz parte daquilo que eu mencionei, que é o universo local, com o qual a gente tem que continuar trabalhando o tempo inteirinho. Mas este universo local, ele está sendo, qual é a palavra agora? Cercado ou envolvido, depende de como você queira dar, ou cercado ou envolvido por uma outra realidade que, por exemplo, é essa do manejo da linguagem, de uma maneira que não diz mais respeito a um formato humano tradicional. E o que vamos fazer a respeito disto? Será que a multiplicação de encontros culturais, quaisquer que eles sejam, não é, por si só, permitiria à humanidade perseverar na sua civilização? O que nós temos que fazer em política cultural para que uma série de encontros, sejam quais forem, não é, que nós organizemos ou não organizemos, possa apontar para uma direção que rompa estes esquemas aqui? Falando isso, eu tenho plena consciência que nós não poderíamos, em política cultural, cometer os mesmos erros do passado, que foi o da intervenção e o de apontar qual que é o caminho a ser trilhado, que é a coisa mais corriqueira, não é, que acontece em política cultural. É o pecado mais fácil de cometer, é aquele que todos nós queremos cometer, não é? Somos tentados o tempo inteirinho a cometer. Não dá mais para voltar a isto. Agora, o que fazer? Se for deixar as pessoas se organizarem por si sós, com os meios que hoje elas têm à disposição, que não existiam há 15 anos atrás e que têm à disposição, e elas fazerem o que bem entenderem, né, inventarem as condições para os seus fins culturais, como elas bem quiserem, a política cultural não tem mais o que fazer aí. Então, onde a política cultural pode atuar? Eu comentei aqui que uma das saídas que está, uma das últimas saídas que se vê por aí, não é? É a transformação da arte em cultura. A transformação da arte em cultura requer um trabalho de mediação. Não há como negar o fato de que o desfrute da arte exige um ser humano preparado para isto. Ainda mais da arte contemporânea. Mas não é só da arte contemporânea. As pessoas acham que um quadro como o da Mona Lisa é mais fácil de ser desfrutado apenas porque eu reconheço ali uma mulher e que essa mulher está sorrindo, etc. Esse quadro não é mais fácil de ser desfrutado do que um quadro do Pollock. Transformar a arte em elemento, em instrumento, em alavanca da cultura, requer um trabalho de mediação. Aí, uma política cultural poderia intervir. Uma política cultural que desse as mãos, de maneira total, não é, irrestrita, à educação.
Não, o problema no Brasil é que nós não temos nem a educação e muito menos essa política de mãos dadas com a cultura. Esse é um trabalho para a política cultural. Onde ela vai poder se materializar? Bom, meu nome é Gino Leite, faço parte da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. E um dos desafios que nós temos dentro da perspectiva de academia, das organizações, enfim, privadas, públicas, sociais, é procurar nos aprofundar nessa temática do conhecimento, na geração, disseminação. E, logicamente, que a cultura ela tem um papel preponderante, né? E tem um ponto que eu acho que é fundamental. No ano passado, nós organizamos um congresso e a palestra de encerramento foi com um cientista-chefe da IBM, e que ele trouxe um ponto que para nós é relevante e corrobora isso que você nos presenteou hoje, que é realmente a linha principal hoje de pesquisa da IBM, que é a computação cognitiva, né? Que trata basicamente de vários elementos que foram colocados aqui. E eu sei que ao final da palestra eu realmente fiquei um tanto quanto incomodado, no sentido, ele perguntou como é que era a minha percepção, se eu achava que aquilo seria bom ou ruim em termos de desenvolvimento social e econômico para a sociedade e humanidade. Eu falei, olha, depende. Eu acho que se tiver algum esforço no sentido de promover um desenvolvimento do ser humano, no sentido de conseguir ter uma abrangência de desenvolvimento também mais amplo, eu acho que realmente isso pode ser algo positivo. E ele foi muito categórico, né? A visão é econômica, então a perspectiva é de mercado. Então a visão que foi colocada, e não é tão a longo prazo, é que a sociedade realmente ele vai ter um distanciamento maior entre aqueles que vão estar trabalhando nos meios de produção, fazendo... Vejam, o que eu quis dizer, eu tenho a impressão que ao longo da minha intervenção eu não usei, posso ter cometido um deslize, mas eu não utilizei as palavras bom ou mal, não é? Isto vai ser bom, isto vai ser mal. Eu levantei alguns elementos que me permitem fazer um retrato que não é nem provável, é um retrato que já está acontecendo. Esses textos todos que eu mencionei estão sendo feitos, são 3.000 relatos, assim, bom. E tudo isto para informar um programa possível de política cultural que, no meu modo de entender, não pode mais ser baseado por exemplo, naquele quarteto clássico da política cultural, que é o apoio à produção, apoio à distribuição, apoio à troca e apoio ao consumo. A produção está totalmente nas mãos... Totalmente, sempre quando eu falo, eu preciso sempre colocar as aspas, né? Não está totalmente. Se eu quiser fazer um filme em 3D, eu não posso fazer um filme em 3D que vá tomar conta de todas as salas de cinema do Brasil e da França, da Alemanha, etc. e tal, no mesmo dia. Eu não posso fazer isso no meu estúdio e eu vou precisar de um apoio ou do Estado, que não vai aparecer com apoio, ou da iniciativa privada. Então, é evidente que esse sistema de ampliação das possibilidades de produção tem os seus limites e tem os seus limites claros. Mas ele é muito maior, é muito mais significativo do que foi quando a política cultural começou a ser formulada. Então, a questão de amparar a política cultural em cima do apoio à produção é, de certa forma, ultrapassada. Da distribuição é ultrapassada. Eu não preciso mais colocar o meu filme em cima de 500 caminhões que vão levar esse filme aos fins do Brasil. Eu aperto um botão e o meu filme entra na sala de exibição lá. A distribuição sumiu. A troca, eu tenho que pagar ainda, claro, R$200 para ir ver uma ópera no Municipal, e preciso de um apoio para isso, etc. e tal. Mas foi em larga medida resolvida. Qual que não foi resolvido ainda inteiramente? O consumo, o uso do produto, não é? E a pergunta que eu me faço é como é que nós podemos, então, reinventar uma política cultural que leve em conta essas características que nós estamos vendo aqui, não é? Quais são os vetores, quais são as balizas, os faróis que podem orientar? Um deles, como eu comentei com vocês, eu acho,
me parece, é a reintrodução da questão dos valores, que foi tirada de cena da política cultural. A partir do momento na política cultural não se discutiu mais valores. Mas você não discute mais valores apenas naquela condição em que você tem as condições materiais para fazer o que você quiser. Nós não temos mais essa condição material de fazer o que nós queremos. A questão dos valores volta em cena. Quais serão os valores? Onde buscá-los? Muito obrigado. Obrigado, Eudes. E dentro de um mês estaremos dando quase uma sequência. É isto que você está trazendo aqui, que é o tema é datacracia. Então, uma boa tarde a todos e até a próxima. Quem quiser vai ficar à disposição, tá? No IPTV.